Aleluia. Boa noite, amada igreja. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, por essa noite maravilhosa. Nós temos hoje um tema bem relevante, um tema único também. A gente vai falar uma vez só desse tema. É um tema que você pode ter como se fosse gravado para você e salvo lá na sua playlist lá do YouTube. Mas assim, as nossas noites de ministração, uma vez que terminamos essas ministrações de escola de princípios, lembrar para vocês que quem não fez escola de princípios, depois a gente vai passar uma lista, não vai começar agora a turma, né? Para não terminar daqui a pouco tempo. Mas a gente logo começar o ano, a gente vai começar nova turma de escola de princípios. E aí, você que não fez, é indispensável que você faça. Já expliquei até isso na última macro, né? Uma outra coisa que eu queria falar para você, nós temos, assim, estamos começando o final do ano, digamos assim, né? Começando essa parte final do ano de 2025 e algumas reflexões a gente vai fazer, mas, entre outras coisas, nós do presbitério estamos, desde a semana passada, já antes, ministrando sobre o Evangelho simples. Nós vamos fazer uma convergência, vamos fazer um caminho acerca disso, tanto no domingo quanto na quinta-feira, para que a gente tenha um desenho claro daquilo que é, de fato, o Evangelho a ser vivido. Até porque hoje eu vou explicar algo fundamental para a compreensão desse meio cristão na qual a gente vive. É um tema muito relevante. Ele é um tema paralelo àquele livro, paralelo, porque eu só vou pegar um pedaço daquele livro A Treliça e a Videira. Vou pegar um paralelo, um paralelo e trazer uma perpendicular nesse livro aí. E a gente vai pensar um pouquinho sobre o Evangelho nessa conclusão do ano, e você vai fazer suas reflexões no fechamento do ano, acerca da sua vida espiritual, daquilo que a gente se localiza, onde a gente está no reino de Deus, o que a gente vai pensar. Antes de a gente começar, eu queria dizer para você que uma das razões que muitas pessoas vão à igreja é porque vão à igreja continuamente atrás de uma palavra de socorro, e isso a gente vê muita gente fazer isso, atrás de uma palavra de alento e de socorro, é porque tem uma vida espiritual pessoal pífia. Pelo fato de não desenvolverem uma comunhão com Deus no diário, no seu cotidiano, é que elas vivem penduradas em cultos para poder serem supridas de um alento imediato para satisfazer uma necessidade de uma palavra, para Deus me falar uma palavra. A gente sabendo disso já de muito tempo, e aqueles que se batizaram há pouco tempo, saibam disso, vocês que já se batizaram há um pouco mais de tempo, né? Sabendo que o objetivo da vida espiritual, do discipulado cristão, é levar você à maturidade. E maturidade para você significa você saber se alimentar. A Bíblia diz que aquela criança se alimenta de leite. Está escrito lá em Hebreus 5,14. Então, se alimenta de leite porque é criança e não sabe comer. Mas aquele que é maduro, ele sabe lá fazer a sua comida. Pega lá um ovo, faz frita, faz uma farinha, faz um arroz, sabe cozinhar. Então, todo mundo aqui está caminhando para aprender a cozinhar, espiritualmente falando, metaforicamente falando. Aprender a construir sua própria alimentação, saber onde come, como se alimenta, e desse modo não ficar vulnerável, como diz Efésios 4, 13 em diante, para que não sejais meninos levados por qualquer vento de doutrina, etc. e tal. E assim por essa razão que muitas vezes aqui a gente ministra uma palavra instrutiva e não uma palavra consoladora, uma palavra de vitória. Uma palavra de vitória. Mas pense assim: Jesus morre na cruz do Calvário e vence Satanás, vence pecado, iniquidade, enfermidade, vence tudo. Depois ele vem e morre em sua vida. Que vitória tu precisa mais, a não ser a que já está em você? Já está em você, já é contigo a vitória. A vitória já foi concedida na cruz do Calvário. Ele rasgou, Colossenses 2,14, rasgou o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. Verso 15, cravou inteiramente na cruz e expôs publicamente os principados e potestades, e deles triunfou na mesma cruz. Jesus fez uma vitória completa. E a gente já está nessa vitória com aquela palavra que diz: quem nos separará do amor de Deus?
Será a altura, a profundidade? Qual é a criatura que nos separará do amor de Deus? Pois isso não bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem potestade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é que ele diz, logo após isso, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a vitória é estar morando em nossa vida. Agora a gente se apropria dela e vive essa vitória diariamente. De vez em quando a gente tem um abatimento e a gente faz o quê? Vai na fonte que a gente aprendeu a cavar. A gente vai na fonte que a gente aprendeu a cavar. Você tem que aprender a cavar, não é no culto. É lá na madrugada. Você sabe onde é que Deus está. Você sabe buscá-lo na necessidade. Por esta razão é que a gente tem um processo e um caminho para instruir você a fazer isso. E graças a Deus que, pelo menos nos grupos de liderança e nos grupos que eu acompanho indiretamente, eu vejo tanto Fernanda com as mulheres, quanto alguns grupos de discípulas e de discípulos colocando lá aqui eles aprenderam a fazer um discipulado e colocam lá no céu. Seja como for a palavra que coloca, mas eles buscam, estão construindo a sua própria fonte, estão criando o seu próprio caminho de comunhão com Deus. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Eu queria orar nesse momento para que o Senhor ministre sobre nós, trazendo luz, trazendo entendimento espiritual. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos esta noite entendimento, clareza. Nós queremos, Senhor, sair instruídos pela Tua Palavra e com a Tua Palavra, de modo que a gente, Senhor, tenha uma vida estável espiritualmente, uma vida firme, constante e abundante na obra do Senhor. Pedimos isso ao Senhor e por isso pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ajude aqueles que têm uma verdadeira inquietação com o celular, que eles se concentrem, ajude aqueles que têm um TDAH exagerado, que eles possam essa noite se concentrar. Ajude cada um desses, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto bíblico, eu vou falar sobre a essência vital e o suporte estrutural. 1 Pedro 2,9, eu vou falar um pouquinho sobre esse versículo, depois a gente começa de uma forma bastante, digamos assim, bastante nova. Vamos ler todo mundo esse versículo, muito importante. 1, 2, 3, já? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas. Observa bem, essa passagem ela é descrita primeiramente em Êxodo 19, aplicada ao povo de Israel. O povo de Israel, ele teve o seu chamado em Êxodo 19, igualzinho a esse texto aqui, usado para o povo de Israel. E esse povo foi infiel, está escrito em Mateus capítulo 21, última passagem de Mateus 21, quando Jesus está falando sobre a parábola da vinha. E ele, ao concluir a parábola da vinha, ele fala assim: pois este reino vos será tirado e será dado a outra nação que deu seus frutos. Quando ele fala essa coisa, os fariseus percebem que estavam falando deles, ou seja, a nação de Israel perdeu o direito a esse reino aqui. Isso não são palavras do apóstolo Paulo, que são inspiradas, claro, mas são palavras do próprio Jesus, que veio dizer: o reino vos será tirado. Tanto que João 1,11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E não receberam. Portanto, perderam essa primazia de reino de Deus. Por quê? Porque Deus tinha interesse de ter um povo exclusivamente seu, já falamos sobre isso, Tito 2,12 em diante, zeloso de boas obras. Deus quer isso, Deus sempre quis isso. E ao Deus chamar o povo de Israel rejeitar, Deus já sabia disso. Assim como quando Deus criou Adão, já sabia que ia pecar. E quando Deus, lá em Adão, Deus levanta Eva, olha só, Deus, quando para Adão constitui a mulher, o texto hebraico diz que Deus edificou Eva. No hebraico diz isso, Deus edificou Eva. O que ele estava fazendo em Adão e em Eva? Quer dizer, tudo metáfora de que Jesus é o segundo Adão e Eva é a igreja. É a que foi tirada de Adão. Essa igreja é tirada de Jesus. Jesus, na obra da cruz, ele produziu as condições de a igreja poder existir e ele ser a cabeça de um corpo. Por isso nós somos, com Cristo Jesus, a igreja. Nós somos uma unidade com Cristo. Isso tudo foi construído por metáfora e por projeto. Então Deus fez em metáfora em Adão e Eva, depois fez projeto daquele povo, depois Jesus disse: esse reino será tirado de vocês e dado a outro povo, e essa outra nação agora é a igreja. Agora é próprio Pedro, que era judeu, que diz: vocês, porém, esse porém é porque está dizendo que não eram.
Ele vai falar no verso 10, vocês não eram povo, agora são povo. Ele está falando um porém em relação aos gentios não serem povo e aos povos de Israel ser povo. Então ele diz, vocês são a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real, vocês são nação santa. Eu podia falar um pouquinho de cada pedaço aqui, mas o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar o seguinte, existe uma identidade nossa, nós temos uma identidade. Nós não somos brasileiros, nós estamos brasileiros, mas nós somos geração eleita. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, como diz o texto, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Nós temos uma identidade celestial, nós somos de lá de cima. Nós somos de lá, pois estamos voltando para lá, porque a nossa origem já é lá. E assim somos nós. Essa identidade, ela tem uma razão de ser, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Deus quisesse somente a sua cabeça, as suas ideias e a sua vida, sabe o que Deus fazia? Quando você se convertesse, matava você. Aí era assim, ninguém queria entrar mais na igreja, né? Você que entrava tinha um infarto e ia para o céu. Entrava, tinha um infarto e ia para o céu. Aí as pessoas que estavam vivendo o problema aceitavam Jesus, morriam e iam para o céu. Então o céu estava povoado de gente que estava fugindo dos problemas. Não funciona desse jeito. Deus, quando chamou a gente para colocar na gente uma identidade e dar-nos uma missão. E essa missão é proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, todo mundo aqui foi chamado para uma missão, e é uma missão em relação a Ele, proclamar as virtudes daquele que fez isso com a gente. Então, isto dito, isto posto, todo mundo aqui é responsabilizado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, é responsabilizado por Deus, para quando você chegar, no mínimo, no restaurante ou na padaria, você estar caçando uma oportunidade de falar de Jesus. Tem várias formas de falar de Jesus. Se você está no restaurante, a primeira forma é decorar o nome do garçom. Tem que decorar o nome do garçom, e aí você pode soltar uma piadinha, uma brincadeira com ele. Quando ele sentir um pouco de simpatia, você pergunta a ele se ele conhece Jesus. Isso já fiz várias vezes, quem está comigo já viu várias vezes fazer isso, e é assim que a gente proclama, criando uma ponte de ligação. Até pode acontecer de não ter essa oportunidade. Mas não é só na padaria, não é só no restaurante, seja onde for, a gente tem que falar de Jesus, e não só falar de Jesus, demonstrar Jesus, e é o que a gente vai falar hoje. Então, para isso a gente foi levantado como igreja. Não serve uma pessoa sozinha fazer isso, não serve uma pessoa com boas ideias fazer isso. Aqui em Feira de Santana tem um rapaz bastante conhecido, que ele fica no centro da cidade pregando, e ele se tornou conhecido porque, só que eu não sei o nome dele, ele se tornou conhecido e que tem um canal no YouTube, e tem um bocado de recortes dele aí, ele grita bastante, né? E faz umas gritarias assim, e vocês dão risada. Para você ver a ideia, se vocês riem e se o povo ri, isso não é Jesus, isso é ridículo. Por isso estão rindo, porque é ridículo. Ridículo significa que é risível. E é assim, ele criou um estereótipo para pregar o evangelho, e você fala assim, mas é melhor porque eles estão pregando. Sim, é melhor, é menos mal, mas isso não representa Jesus, mas nem aqui nem na China. Por que motivo? Porque Jesus disse de si mesmo em Mateus 12, não clamará, nem nas ruas alçará a sua voz. O pavio que fumega não apagará e a cana trilhada não esmagará. E Jesus tem uma personalidade e não é aquela. Com isso eu não estou falando mal dele, eu estou dizendo que aquele estilo não representa o estilo de Jesus. O seu estilo simples, quieto, talvez aquele estilo atencioso e perspicaz, talvez seja o estilo de Jesus, porque Jesus está esperando uma geração, um povo que proclama. Jesus está esperando uma nação que revela, não simplesmente um megafone gritando por aí com não sei quantos watts dizendo que Jesus salva. Jesus salva não é uma mensagem, Jesus salva é uma mensagem encarnada. Aquele que simplesmente fala é um microfone, é um alto-falante. Aquele que fala e vive tem autoridade espiritual sobre aquilo que diz. Então a diferença é essa. Por isso a igreja constituída, ela é visivelmente difícil de se desenhar. A igreja visível não é fácil de se entender. O que eu estou explicando para você é um povo, e aí eu falo de você e do povo, mas não é fácil entender isso. Porque a igreja é algo complexo. Então eu vou começar na mesma metáfora agora, depois eu saio um pouco, na metáfora da trelice da videira, colocar para você e perguntar, o que é isso? Parece aqueles negócios de parque, né? Que o cara sobe e faz barra, né? Não parece isso? O que seria isso? O que é isso? Você conhece, você já viu isso? Marlene já viu isso aí?
O que é isso aí? Lucas, o que você acha que é isso aí? O que você acha que é especialista em plantação, que gosta muito de plantas, é o Wellington? É o Wellington? Não, é Cláudio. Cláudio, o que é isso? No passado, ele foi liberto. Tudo bem. Separador de ambiente, perfeito. É isso aí. Separador de ambiente, né? Provavelmente sim, quem sabe não. O que seria isso? Um pergolado, isso aí. Para que serve um pergolado? Para plantar. Por isso que o nome tem, e o nome disso é o quê? Treliça. O nome é treliça, o nome técnico é esse. Tudo isso que eu mostrei aqui são estruturas em que você coloca certos tipos de plantas. Você não pode colocar mangueira, não pode colocar abacateiro, nada disso aí funciona. Isso aí também é uma treliça. Aí você vai colocar um tipo de planta específico. Plantas que são chamadas de trepadeiras, tem 4 tipos de trepadeira. Tive o cuidado de pesquisar para você entender que isso é técnico. Trepadeira lenhosa volúvel, trepadeira sarmentosa, rastejante, volúvel herbácea. Você sabe que eu sou especialista nisso, né? Minha formação, né, de engenheiro me permite falar de cadeira aqui, eu vendo assim, né? Tudo isso aí, esses tipos de plantação, são plantas, melhor dizendo, que têm uma característica, elas não têm caule. Elas não têm caule. Elas são plantas desse tipo aqui. Quem sabe o que é isso? Maracujá. Maracujá não tem uma árvore de maracujá. Ela vai no chão, ela vai igual a melancia. Como é que funciona? Só que não dá para botar uma trepadeira de melancia, né? Não tem como. Ela vai cair de lá de cima. Tem que ter no chão mesmo. Mas maracujá é uma das frutas. Outra fruta aí, que você não está vendo, mas vai ver no próximo slide. É essa daí, ó, que você está vendo que são as treliças. É kiwi. O kiwi, eu não sabia que o kiwi é uma trepadeira. Ele não tem caule, ele enrama. Eu não sabia disso. Uma outra que enrama também, que eu não sabia, provavelmente Lucas sabe, lá no sul do Brasil, tem muito, que é framboesa ou amora. Todas as amoras. Amora tem vários tipos, né? E essas também não são plantas que não têm caule. Elas são trepadeiras, são ervas daquele tipo que eu coloquei. E a mais conhecida de todos, qual é? Qual é essa aí? A uva, né? A uva, a principal de todas que a gente mais conhece, evidentemente, né, bem disseminada entre nós, é a trepadeira. Também não tem caule. Se você não colocar uma estrutura, significa, se você não colocar uma treliça, uma estrutura de fixação, ela não enrama e, portanto, você não tem como ela se desenvolver como planta. Eu digo isso porque lá em casa eu tenho uma videira. Ela enramou, ela foi plantar lá, não sei nem como, mas lá no canil. E lá no canil tem aqueles ferros e ela enrama ali. E tem uma boa parte que está no chão. Se eu não colocar, não vai adiantar nada. Eu coloquei essa estrutura aí para vocês compreenderem que isso não é um chute que Deus veio a escolher a figura da videira para falar do seu povo. Em Isaías 5, verso 1, eu não vou ler o texto, mas em amarelo você dá para ver que Deus escolheu a videira como figura do povo de Israel. Deus plantou, diz o texto, o meu amado teve uma vinha, depois que ele tinha melhores mudas de videira, e ainda diz, porque a vinha do Senhor é a casa de Israel. Então, o Senhor não plantou uma jaqueira, você não é uma jaca, fique tranquila, pode até estar gordinho, mas não é uma jaca. Nada disso funciona, nós somos videira, nós, coletivos, somos videira. Isso, a figura não foi invenção. E Salmo 80, verso 8, eu vou pedir que você leia, o único texto que a gente vai ler, depois a gente vai ler João 15. Você pode ler para mim, vamos ler 1, 2, 3 já? Perfeito. Então, Deus trouxe uma videira, não trouxe um povo não? Pois é, para você ver. Ele trouxe uma videira do Egito. Ele está usando a metáfora por algumas razões. Aqui em Ezequiel 17, 18, e verso 8, ele diz que uma excelente videira, e em Oséias 10, 1 diz, Israel era uma videira de ramagem viçosa. Agora, o conhecido texto do Novo Testamento, eu queria que vocês lessem ali só as expressões que estão em amarelo. Vamos lá, 1, 2, 3 já? Vocês são os ramos. Ou seja, essa figuração acerca da videira, ela não é sem razão. Deus tem interesse de demonstrar para a gente como é que isso funciona. O impressionante é que a videira, agora você está vendo mais claramente,
que a videira e a treliça, as estruturas são fundamentais para que a videira tenha um espalhamento, um enramamento, só que não produz uma uva. A treliça não produz uma uva, não melhora em nada a plantação em termos da qualidade da uva, não produz nada. Mas ela é fundamental. Então, o que Deus está fazendo? Deus está casando aquilo que é colocado pelo homem com aquilo que é colocado por ele, para produzir um resultado final. É muito curioso isso, é muito interessante isso, porque as pessoas não sabendo disso, que Deus escolheu a igreja como uma videira, as pessoas não sabendo disso e não conhecendo, falam do que não sabem. Pessoas que falam mal da igreja, porque não sabem, na verdade, do que estão falando. Elas não sabem que tem várias metáforas para a igreja. É uma construção, por exemplo, é uma videira, é um corpo, tem várias metáforas. E a metáfora da videira inclui a metáfora da treliça, obrigatoriamente. Então, com essa realidade, as pessoas que estão falando mal, negócio de crente, e desce a madeira, não sabem o que estão falando. Eles não têm o domínio do assunto para poder versar sobre o assunto. Por isso, essa macro é muito importante para você. Dias recentes, eu estava conversando com uma pessoa que estava com problema, diga-se, presta atenção, estava com problema na igreja. Porque aconteceu isso e tal, e eu fui num retiro e não sei o quê, e contou aquela história toda e falou um bocado de coisa, não está falando aqui, tá? Outra pessoa. E contou a história, eu falei, você está brigando contra as madeiras da videira, as treliças da videira. Você não está brigando com a videira, porque a videira tem vida, você está batendo na madeira, e você vai se machucar. Não serve para nada isso. Você está querendo mudar as treliças? Isso não funciona. E fui explicando para ela as diferenças dessa situação, para que isso haja um entendimento, porque o entendimento é muito claro. A videira é a igreja, e eu coloquei ali, é o corpo de Cristo, são as vidas que se manifestam e proclamam a Jesus. Isso é a videira, é a própria essência orgânica. Mas as treliças são as estruturas que servem de apoio para a missão da igreja. Tem vários exemplos que eu vou deixar para dar os exemplos à medida que a gente for passando. Por exemplo, vou dar logo um exemplo aqui agora. Sabemos até que auditório é esse. Quando você olha um auditório desse, eu tenho desconfiança não, eu tenho revelação aqui que algumas pessoas, ai Jesus, nós chegaremos lá. Algumas pessoas falaram isso, né? Aí, meu Deus, telão LED, né? Está do lado de cá, Deus está falando mais do lado de cá, né? Esse lado de cá. LED, telão LED. Olha o contrabaixo. Não, eu quero esse microfone aqui. Microfone auricular, né? Então a gente como é que a gente diz assim? Se delicia com essas possíveis três. Isso aqui. Cadê Jaelson? Cadê Fabrício? Fabão? Meu Deus, falando em línguas agora, né? Aí tem uma mesa cadê o Otmar? Uma mesa de luz, uma mesa de som, olha a iluminação no teto. Deus, e você vê a treliça e diz, glória a Deus pela treliça. Mas, irmão, é treliça. Não vai levar uma pessoa para o céu essa mesa de som. Não vai mudar a vida de senhor ninguém. Não dá um versículo para você, mas é uma coisa maravilhosa. E agora, cadê Murilo e Ana? Cadê Neuma? Cadê a galera aí? Olha, que coisa, que treliça gostosa. A pessoa, eita, a realização dos sonhos de Analice, né? Aqui também de Alana, né? A Alana, Miguelzinho está assistindo. Ai, que coisa maravilhosa. Baixa o tom de voz assim, fala com o tom de que está falando com o bebê. E é uma maravilha, que coisa linda. É a treliça de Jesus. Mas, irmãos, todas essas coisas, elas causam uma grande confusão na cabeça das pessoas. Porque elas entram num lugar e elas veem isso e... meu Deus, a presença do... Oi, estou arrepiada aqui, meio que... E por causa de um LED. E por causa de uma luz escura. É desse jeito, irmão. As pessoas confundem o sucesso daquela treliça com a vitalidade da videira. Misturam tudo e não sabem do que estão falando, porque nem sabem da existência da metáfora. Essa é a verdade. Aí você vê, como eu coloquei aí, quão triste é ver pessoas amando e vivendo para a treliça e chamando de igreja. Irmãos, já contei a história que eu pessoalmente visitei um pastor em Santo Antônio de Jesus. Não é invenção, eu estava lá, tinha mais 2 pessoas, não vou dizer o nome das pessoas que estavam comigo, mas, não vou dizer não. Aí eu estava lá e o pastor falou assim, e aí pastor, como é que está? Eu quero que você venha pregar que dia aqui. Aí ele me convidou para pregar, aí eu dei aquele signal para não ir e tal, que dia? Pode ser qualquer dia, aqui todo dia tem culto.
Como assim? Todo dia tem culto? Não, de manhã tem culto, não sei o quê, de tarde tem culto, não sei o quê, de noite tem culto. Peraí, todo dia tem culto? Tem 21 cultos toda semana. Peraí, 7 dias, 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Tem 21 cultos. E o pastor está com quase todos eles. O que é isso, irmão? É a treliça que ele levantou com a capacidade, a engenharia, a gerência, a sua... E ele está lustrando treliça, achando que está fazendo da videira, porque não entendeu a diferença de uma coisa para outra. Pior do que isso, é gente ferida, dizendo que está ferida com a igreja, mas está ferida, viveu de manutenção de treliça. O que você fazia? Não, operava som, aí um pastor chegou, mandou, disse que eu não... Eu tocava bateria lá, mas o pastor disse que não tocava, porque o filho do pastor ia tocar, ele me tirou da bateria, eu fico mais lá. Se desviou, porque o pastor quis botar o filho dele para tocar bateria, e ele tocava bateria, servia a Jesus, estava na igreja de Jesus, tudo, aleluia! Mas aí, quando o pastor botou o baterista para concorrer com ele, saiu da igreja, e não acredito em igreja, igreja é tudo igual, só tem gente doente, né? Desse jeito. As pessoas não sabem do que estão falando, porque não sabem o que é treliça, o que é videira, não sabe o que é estrutura, o que é sistema, nem sabe o que é vida de corpo. Por isso a igreja de Jesus, Jesus não inventou treliça. Ele inventou, ele criou, ele chamou, ele convocou a igreja, que é o seu corpo. Porque a igreja foca nas vidas e é regida pela palavra de Deus. Por exemplo, existe liderança única de igreja aonde, eu já falo isso para todos os pastores, onde é que você vê uma igreja que o pastor é Tiago? Não tem um lugar na Bíblia. Não tem um lugar na Bíblia. Todos os lugares da Bíblia são os presbíteros. Qualquer lugar. A liderança é sempre plural. E por que todas as igrejas têm um pastor só? Porque eles montam a estrutura segundo a cabeça deles. E depois que dá problema, reclama que a igreja é rebelde. Peraí, mas você montou a treliça errada, a igreja não está funcionando, a culpa é da treliça que você montou. Jesus montou um tipo de treliça, muito poucas, mas tem que ter alinhamento com a palavra de Deus, senão não anda. A igreja tem uma propriedade, uma condição que, se você alterar a treliça, não reclame do fruto da uva. Não reclame. As estruturas não são a finalidade da igreja. Não são um fim. As estruturas não são um fim. Irmãos, imagine... Aliás, agora não, depois eu falo, porque vamos pegar a teoria. Depois, as estruturas devem ser totalmente voltadas para atender às vidas e ao seu propósito. Exemplo de treliça. O prédio, o microfone, os equipamentos, esse telão, essa caixa aqui, né? Os grupos de conexão são treliça. Esta macro é treliça. Que negócio é esse, pastor? Calma, vai entendendo. Claro que esse prédio é o retiro, os retiros que você faz, os livros, você lê um livro, eu te falo, lê esse livro, lê esse livro, esse livro. Quando eu digo, vamos ler 5 livros, isso é tudo treliça, irmão. Eu entendi que a treliça tem que ser simples, depois eu explico o que é. Os ministérios, treliça. As reuniões, a administração, as finanças, tudo isso aí é treliça. Tudo é sustentação, mas não é a videira. Quer ver aí o que eu coloquei? Ó? A macro não é videira, é treliça. Pastor, o senhor me deixou doido agora. Não vai ficar doido, não. Fique tranquila, que Deus não ia trazer você aqui para ficar doido. Videira, sabe o que é? É o seu tempo com Deus. É você abrir o seu coração. Videira é você pregar o evangelho e falar de Jesus. Videira é a sua confissão. Você está confessando que você é um cristão, confessando pecado. Videira é a família onde mora, onde habita a palavra de Deus, onde é ensinada a palavra de Deus, onde é obedecida a palavra de Deus. Videira é a oração, videira é discipulado, videira são as conversões, videira é a formação de líder, videira é o caráter de Cristo. Ou seja, a videira é aquilo que acontece nas vidas das pessoas. A treliça, esse microfone, ou até a macro. Porque eu estou ministrando a palavra aqui para que alguma coisa mude na sua mente, no seu entendimento. Quando começa a acontecer, você levanta aqui, abraça alguém, vem à frente, você sai daqui transformado, alguma coisa viva aconteceu em você. Videira é vivo.
O corpo de Cristo é vivo, acontece alguma coisa viva na sua vida. Então, isto significa a essência do Evangelho. Olha aqui que coisa forte. Uma estrutura, e agora eu vou falar forte, torna-se maligna quando ela vale mais do que as pessoas às quais ela foi idealizada para servir. Se você você monta um sistema eclesiástico, monta uma missão. Nós vamos fazer uma missão para evangelizar o sertão. E, de repente, você monta aquele sistema. E, daqui a pouco, você só faz aquilo. Daqui a pouco fica rico. Daqui a pouco constrói prédio. Daqui a pouco faz tudo. Monta um sistema todinho funcionando. E, de repente, alguém chega e fala assim, tem um cara batendo na porta querendo uma cesta básica. Diga a ele que não tem, não. Nesse momento, você sabe que aquilo virou um sistema. Porque é capaz de fazer um plano enorme, gastar milhões naquele prédio, mas não é capaz de atender alguém que está batendo na porta pedindo uma cesta básica. E isto acontece muitas vezes. Há uma parábola de Theodore Weld, inclusive, sobre isso. Depois eu conto para vocês. Depois, outra frase. Uma estrutura torna-se maligna quando ela não serve mais às pessoas, mas as pessoas vivem em função dela. Irmãos, infelizmente, isso também é verdade. Aquelas pessoas que têm mais experiência em evangelho, sabem que isso é mais comum do que se imagina. Inclusive que esse pastor que me falou, que tem 21 cultos e ele fica lá nos 21 cultos. Ele é um servo do sistema que ele mesmo montou, ele é um escravo da Babel que ele montou. Nem sabe, porque ele não sabe o que é igreja. Para você ver, por que eu estou falando essas coisas? Para chamar você para a essência. O Evangelho é essência, o Evangelho é algo fino, que quando você perde a sua sintonia, você vai começar a reclamar do horário da macro, começa a reclamar que o grupo de conexão é muito longe, começa a reclamar que não sei o quê, começa a reclamar que do grupo de casais, que não sei, reclama de tudo que é estrutura. Está na cara que o problema está na vida. Reclama da treliça porque não tem vida. É exatamente isso. Esse é o problema. Quando nós começamos a videira, nós pensamos exatamente assim. Pensamos em quê? Fazer uma coisa simples, mantê-la simples, para servir as pessoas, conforme eu estou explicando para você. Isso é evangelho simples. O que significa dizer, olha só, agora eu posso falar. Ontem foi feito um trabalho de ação social, que daqui a um pouquinho eu vou colocar ali o vídeo já está no ponto quase. Foi feito um trabalho de ação social, mas imagine que uma pessoa começa a ir para aquele trabalho de ação social, e faz daquele trabalho a sua vida. Então, ele começa a ir para aquele trabalho e não vai mais para a conexão e para a macro. Não tem mais confissão de pecado, não vê as coisas mudando na sua vida, mas ele está ativo naquele ministério. O que está acontecendo com aquela pessoa? Ela é pessoa que faz manutenção de treliça, só que não tem vida. Ela não está ligada ao corpo e atuando no corpo. Então, ela começa a criar um sistema de auto-engano. Por essa razão que eu fico preocupado, quando a gente entra aqui os carros, e lá ficam, lá fora, Rodrigo Berges, Raimundinho, Sérgio, Nando, Vandilton e Hilário. Ninguém de vocês está olhando isso, mas eu estou aqui agoniado. Dá vontade de pegar o microfone e chamar todos eles. Porque isso é treliça, irmão. É muito importante. Por exemplo, eu não fico preocupado com quem está operando lá. Eles não estão aqui, mas estão tudo com fone de ouvido, ouvindo tudo. Então estão lá. Você entra lá na hora do louvor e está lá todo mundo cantando. Lá na sala de operação. Mas essa turma que fica longe. Por isso que a gente desliga ali o Videira Café. Desliga a luz do Videira Café. Desliga a luz na hora do início. Por quê? Eu não quero que as pessoas achem que estão servindo a igreja, a Jesus de Nazaré, entregando esfirra. Sai lá, você está servindo? Ninguém sabe. Eu não sei, eu não estou lá para saber. Para saber se a pessoa está fazendo aquilo com todo o coração. A pessoa é que diz, eu não sei. Mas pode ser que ela virou um ativismo. Por essa razão que o Juad aqui começa às 13h30. Para 14h30 vai começar a ministração, mas 13h30 está Cláudio e Vanessa aqui, e acontece o que aqui antes? Ministração para trazer a pessoa do ativismo para a convicção espiritual de estar trabalhando com a videira. Você está entendendo, querido? Então, esses auto-enganos é o que acontece com a turma todinha de igreja. Gente que sobe monte, gente que faz corrente de oração, gente vai para culto de libertação. Acontece isso tudo no mundo evangélico. Agora, quando você pega aquela pessoa que está indo para aqueles cultos, aquela pessoa mesmo não está ligada a videira nenhuma, não tem vida nenhuma.
Eu não estou criticando o movimento evangélico, estou dizendo que o movimento evangélico é esse. Aí essas pessoas depois se desiludem com uma treliça, com o pastor ditador que é lá, com aquele fulano que fez aquilo, cai fora e vive a lavonte falando mal da igreja. Estava falando mal da treliça A, da treliça B. E vai para o inferno essas pessoas desviadas que estão. Então é essa atenção que eu estou levantando para você não se enganar, para você não se desiludir. A videira tem várias coisas que a gente coloca aí, eu coloco coisas genéricas, não vou nem ficar muito aí. Liberdade em Cristo, coisa simples, crescimento da sua pessoa como pessoa. Por isso que a gente fala tanto de estudar, de ler livro, de fazer curso, sempre. Por quê? Porque está acontecendo alguma coisa com você, então eu estou satisfeito. Você não sabe, mas está aumentando o número de... Você deve ter visto, aumentando o número de pessoas que cantam. Todas essas pessoas fazem aula de canto, sabia disso? Estão cantando com aula de canto, estão se construindo. Então, tudo isso está desenvolvendo vida devocional, vida na vida, ordenamento da vida, ordenamento da vida. A pessoa chega aqui. Primeira coisa que acontece, quando a pessoa chegou aqui e converteu, você já sabe que a pessoa está atrapalhada. Como assim? Pode estar atrapalhada na saúde, pode estar atrapalhada na finança, pode estar atrapalhada no relacionamento. Não tem jeito. Porque vem lá distante de Jesus, quando entra, algumas coisas estão desordenadas. E a primeira coisa, Gênesis 1, a pessoa tem que botar a vida em ordem. E essa é uma coisa que a gente sempre ajuda as pessoas. Fazer planejamento financeiro, fazer ordenamento, tomar curso de noivo. Tudo isso aí para botar as coisas em ordem. Está lá também. Relacionamentos, meu Deus do céu. Lá fora as pessoas têm relacionamentos que não são confiáveis. Quando chega aqui no corpo de Cristo, começa um relacionamento de pessoas que você não conhece. O que você tem que fazer? Crer que a sua salvação é verdadeira. Então, crer que a outra também é. E aí que você compartilha com eles uma verdade, começa a contar a sua verdade, o outro fica assustado, 3 conexões depois o outro está falando a verdade. Normal. Por quê? Porque todo mundo vive a verdade. E essas coisas que eu coloquei, amor, santidade, todas essas coisas são coisas muito simples, mas elas estão acontecendo, não é no microfone, não é na bateria, não é na caixa de som, está acontecendo nas pessoas. Por isso, para poder você construir com clareza aquilo que está construindo na sua vida. Você vai entender no final, e já está terminando. Efésios 4:12, vamos ler esse versículo juntos, para coisa que a gente já explicou antes, mas ele vem com outra conotação. Vamos ler um juntos, 1, 2, 3 já? Desempenho do seu serviço. Pois bem, isso significa que tem um propósito, com vistas ao, tem um propósito. O texto bíblico diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para 2 coisas que vão acontecer. Ou seja, quando Deus levanta a igreja e levanta a liderança da igreja, ele tem que pôr vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, todos que estão na macro estão aqui em um processo de aperfeiçoamento. Se estão prestando atenção, se não estão prestando, se estão daqui, vão pegar um livro quando terminar daqui para ler mais sobre isso, se vão pedir o PDF para estudar depois, todos estão aqui para um aperfeiçoamento. Catartismos do grego. Para 2 coisas, porque Deus não vai usar ninguém dos seus filhos é pé rapado, nenhum. Deus está moldando e forjando cada um para a melhoria. Para 2 coisas eles fazerem, edificação do corpo e desempenho do seu serviço. Na edificação do corpo, eu coloquei 4 frases apenas, poderia colocar bem mais. O que é edificação do corpo? Eu fiz algumas perguntas ali, e eu faço as perguntas para reflexão. Você tem recebido vida, graça, conteúdo, orientação e formação? Pense nisso. Você tem recebido graça, orientação, conselho? Você tem recebido isso? Pense você. Você encara aquilo que Deus está lhe dando como uma oportunidade? Que Deus está te dando? A última vez que eu falei aqui, eu peguei um livro de história e coloquei um livro de história aqui de Jacques Barzun, já li o livro e tal. E aí a gente solta aquele livro aqui, mas um de vocês aqui, diz, me manda a foto aí. Aí, essa semana, mandou a foto. Chegou meu livro. História, como é? Não sei o quê, da decadência ao pôr do sol. Da decadência ao pôr do sol. E ele, aí, Jacques Barzun, quando eu li o livro, o camarada pegou aquela referência, já comprou o livro, já está na mão dele. Alguém aqui. Existe uma proposta de crescimento. E essa é uma oportunidade que Deus está te dando? É uma oportunidade que Deus está te concedendo? Outra coisa, você está transformando o que tem recebido em caráter? Aquilo que você tem recebido está virando caráter e serviço? Porque Deus está investindo em sua vida há tem muito tempo. Ele está investindo. Você atesta
e outros têm atestado o seu crescimento, sua transformação? Pergunta simples para você pensar. No lugar que você está, alguém tem dito, rapaz, você está diferente. Alguém tem dito isso para você? Alguém tem falado para você que o seu trabalho está sendo diferente? Ou seja, Deus está investindo nos seus para aperfeiçoar, no caso, você. Continuando aqui, ó, desempenho do seu serviço. Nesse aperfeiçoamento dos santos, Deus quer um desempenho de serviço. Então, a pergunta que eu faço, 4 perguntazinhas simples. Sua vida tem sido entregue para o serviço do Senhor? Quando você está comprometido, quanto você está comprometido com o avanço do reino de Deus? Está pensando sobre isso? Você esse ano investiu em alguma pessoa para levá-la a Jesus? Você investiu em alguém para levar? Você está falando de Jesus continuamente para alguém? Vou dizer um exemplo para você. Dilsonei estava vindo para cá, vocês sabem da história, tem uns, talvez 6 meses, e ali perto de Ouriçangas, ele atropelou a pessoa e matou uma pessoa no meio da rua. Vocês já sabem da história. Matou a pessoa, tá, uma pessoa bêbada, parada no meio da BR. E aí, eu cheguei lá, fui correndo com Tais e com o Wellington, e fomos lá e encontramos uma pessoa que deu um certo apoio. O nome dela é Mina, possivelmente ter até assistindo aí a macro. E naquele dia, nós saímos de lá, nós estávamos lá, chegou o guincho. E o guincho pegou o carro, e fomos para o outro lado, perto de Ipirá, não sei, Bonfim de Feira, alguma coisa assim. E lá estava o cabo da polícia, com o carro lá, explicou para a gente o que a gente tinha que fazer. Bom, fomos embora. Essa semana eu encontrei Dilsonei, perguntou Dilsonei como foi o seu processo. Está encerrado. Eu prestei meu depoimento e está tudo resolvido. O assunto ficou encerrado, não teve querela nenhuma, evidentemente, etc. Graças a Deus por isso. Porém, desde aquele dia, não tem um dia que eu deixo de mandar o devocional presente diário que Mateus posta. Eu mando para essa mulher, mando para o cabo e mando para o cara do guincho. Outro dia desse, o cara do guincho começou a abrir o coração comigo. Quer dizer, eu posso não estar lá, mas o cara falou com a gente lá, viu a seriedade, e ele está recebendo todo dia uma palavra. E quando eu mando a palavra, eu oro em cima daquela palavra. Isso sempre eu faço isso. Então, eu estou perguntando, você está fazendo alguma coisa para investir em pessoas? Vou voltar aqui. Você está servindo com alegria no corpo de Cristo? Então, são essas perguntas, porque é isso que tem que ser. Porque o texto lá, ele remete a isso. Todo discípulo é chamado para edificar e servir. Todo discípulo tem que priorizar a sua vida espiritual e viver para servir a Deus. Todo discípulo. Aí eu vou falar uma coisa para você. Tem muito discípulo aqui que não serve. Eu estou percebendo, inclusive, nas fotos das conexões, um monte de discípulo faltando conexão. Um monte de discípulo faltando conexão. Aí eu chego aqui hoje na macro, tem uma família aqui, não vou dizer o nome, só porque, para a própria pessoa que falou não ficar constrangida. Mas a família chegou aqui e estava o pai com a dor de cabeça absurda, alguém com a dor de garganta. Não vamos hoje para a macro, não, a gente assiste pela internet. Aí, essa pessoa que estava com dor de garganta falou, de jeito nenhum. Tio Niles foi para a macro com dor nas costas, por que eu vou ficar aqui com dor Não, eu vou. E, aliás, eu quero assistir macro presencial, porque nem compara uma coisa com outra. Viu? Para aqui com a dor de garganta e o pai com dor de cabeça. Veja só, uma pessoa que sabe o preço das coisas e faz aquilo, faz por onde? Ou seja, não está se acomodando. E aí eu fico vendo as fotos, eu sempre olho em cima das fotos, né? Aí essa semana, fulano faltou. Fulano, por que faltou fulano? Fulano está doente. Tá bom. Fulano está num concurso. Eu sempre pergunto para os líderes aqui o que cada um está. Aí vou lá nos líderes e pergunto. Por que eu pergunto? Porque se você não se interessar com sua vida, se você não se interessar por sua vida, eu estou preocupado com você. Provavelmente a videira está minguada. Provavelmente a seiva minguou e eu vou fazer alguma coisa por você. Eu fico preocupado. Porque você, e quando eu estou falando todo líder, fica preocupado. Por que nunca mais foi? E tem vários que estão sentados aqui que não estão indo. Aí você está dando queimada? Não, está dando queimada, se pedisse para ficar em pé. Fica em pé, você que faltou, fulano. Aí não vou fazer isso. Claro que não. Mas estou falando, não vai para a macro, os jovens, por exemplo, quando muda a Hebron para dia de semana, vários estão na faculdade e faltam. Aí eu falo,
fulano não foi, fulano não foi, fulano não foi. Você está na faculdade? Não está? Aí eu tenho que perguntar para ter confirmação se está na faculdade ou não. Eu quero saber, porque olha só, a vida está minguando. Vou dar um exemplo. Mas chega no domingo, está na mídia aqui. Né? Estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Ou então, faltou a conexão toda, mas senta aqui e vai tocar bateria. Você me desculpe que aqui tem gente que cuida de treliça, mas que tem vida. Não precisa de você sem vida na treliça, não. Isso aqui é treliça, irmão. Eu quero que você se preocupe com você. Eu quero que você se preocupe com sua vida. Eu quero que você se preocupe com o seu devocional. Eu quero que você se preocupe com sua vitalidade espiritual. Então, se você não se preocupar, fique tranquilo que eu me preocupo. E eu vou atrás de você. Mas vou mesmo. Eu e todos os líderes. Futucando. Como é que está? Não sei o quê. Por quê, meu irmão? O que é o trabalho da igreja? Fala para mim. É o trabalho da videira. A gente põe a estreliza só para a videira aparecer e poder mexer. É claro, irmão. É claro. Ontem teve todo mundo lá no ministério. Eu pego aquela foto e fico olhando. Esse aqui não estava na conexão, esse aqui estava. Peraí que eu já estou atrás dele. Claro. É claro, meu irmão. Porque se está ativista, mas não tem vida, ele está morrendo e não sabe, ele está se enganando. Você entendeu a seriedade? Tem nada a ver com pressão, opressão, envergonhar. Tem nada de envergonhar. Se fosse vergonhar, eu pedia para ficar em pé. Eu não faço isso, nunca vou fazer. Tem gente aqui no auditório que está em disciplina. Tem gente que está em disciplina. E ninguém sabe. E nem vai saber. Está em disciplina espiritual e nem sabe, nem vai saber. Por que não vai saber? Porque se a gente está lidando diretamente com a pessoa, está cortando tirando os bichinhos, limpando a folha, limpando o galho. A gente está fazendo isso. Pastores fazem isso, líderes fazem isso, e ninguém sabe. Isso é cuidado com a videira, não com a treliça. Treliça é trocar isso aqui. Treliça, essas luzes, você vê que funcionando. O Otmaren chegou aqui, assinou logo o nome dele aqui, está tudo funcionando. Perfeito. Mas isso é menos do que a sua vida espiritual. Deixa eu correr aqui. Deixa eu ver o horário. Está tranquilo. Agora eu quero colocar um exemplo. Só vou ler um texto aqui. Passa aí para mim, por favor, que aqui parece que deu uma zigue-zira aqui. Aqui. Aí. No nível mais básico, isso é um texto de Treliça e a Videira, eu só vou ler isso e a gente vai fechar. No nível mais básico, a Bíblia diz que Jesus não tem duas classes de discípulos. Aqueles que se dedicam ao serviço de Cristo e aqueles que não a dedicam. A chamada do discipulado é a mesma para todos. Jesus disse, pode ler para mim em branco, por favor? Perdê-la-á. No Evangelho, salvá-la-á. Não há dois tipos de discípulos. O grupo mais íntimo, que quer servir a Jesus e ao seu Evangelho, e os demais. Ser discípulo é ser um escravo de Cristo e confessar seu nome abertamente diante dos outros. O que diz? Bem, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, diante de meu Pai que está nos céus. A chamada ao discipulado é uma chamada a confessarmos nossa lealdade a Jesus diante do mundo hostil, a servirmos a Jesus e a sua missão, não importando o custo. Não se preocupe com estar presente no funeral do seu pai. Jesus disse a um inquiridor. O que foi que Jesus disse? Tu, porém, para você ver o quão radical é o seu chamado. Por isso que, se você é radical, provavelmente a videira, ou seja, você faz parte da videira, a vida de Deus em você é verdadeira de verdade. Vou dar dois exemplos agora bem objetivos. Preste atenção nesse áudio de Alisiana, que me mandou hoje. Preste atenção nesse áudio. Pode passar o áudio. Bom dia, família linda. Quero aqui compartilhar com vocês sobre essa família, né? Lá da educação complementar, essa menina faz parte. E na terça-feira fizemos um devocional e ela não estava. Quando foi hoje, eu tornei lá na educação, fomos de novo, e na videira, né? E conversando com essa menina,
Chamei ela, perguntei, você não estava? Ela disse, minha mãe está internada. Estava internada. Ela tomou vários remédios, 25 comprimidos para dormir e parou no hospital. E aí eu, no mesmo instante que soube da situação, fiquei sabendo também que ela já estava morando aqui no Paraíso, né? E fomos lá na casa dela, né? Denise me informou que ela já estava morando aqui no Paraíso. Procurei saber onde era, Felipe disse onde era, e eu e Cristóvão fomos visitar esta família. Chegando lá, o pai contou toda a história, que a mãe discutiu com os filhos mais velhos, tem 2 filhos homens mais velhos e uma filha, que mora em Jacobina, mas estava aqui no final de semana no Paraíso. E após uma discussão no sábado à noite com esses filhos, por motivo fútil, a mãe tentou tirar sua própria vida, né? E essa criança de 10 anos, vai fazer 10 anos, tem 9, ficou desesperada. Contou para mim que ficou muito desesperada, mas o pai, sem saber o que fazer, a mãe morrendo e ele sem poder ajudar. E aí ligou para os filhos vieram, que estavam por aqui ainda, e levaram para o hospital. Ficou internada, mas já retornou. Estava já no trabalho, dormiu 2 dias e o médico disse, se não chegasse em 10 minutos no hospital, ela teria morrido, porque a quantidade de medicação para dormir foi muita, foi muita. E ela já estava com a língua embolando, mas fizeram lá a reanimação, foi para a sala vermelha, e glória a Deus, Deus tem um propósito nessa família. E eu fui no trabalho dela com o Cristóvão, eles disseram no meu trabalho. Quando eu cheguei lá, já tem um menino que está lá trabalhando nesse lugar, que faz parte da videira, que é o Jonatas. E chegando lá, eu já sabia que era ela. Eu não conhecia, mas já sabia que era ela. Falei, como é seu nome? Ela, Joseane. Eu falei, acabei de vir da sua casa. Só fui dizer isso para ela. Acabei de sair da sua casa e orei pela sua família. Ela começou a chorar. Estamos precisando mesmo. Como era no trabalho que ela estava, tem 2 meses que ela estava neste lugar, eu não quis aprofundar muito, né? Porque o patrão estava presente e ela só deixou uma visita marcada para a gente estar lá no sábado. Falei, Jesus te ama e ele tem um propósito na tua vida. E ela começou a chorar, chorar, chorar. E eu falei da filha dela, ela disse, obrigada. Vai me visitar. Sábado eu estou de folga. E vamos estar já lá na casa dela sábado. O marido disse que precisa muito de Jesus. E eu fico emocionada em saber, né? Que tem pessoas perto de nós sofrendo. E uma pequena parada de olhar para uma criança e dizer para ela que ela não estava presente na terça-feira, ela dizer porque minha mãe estava internada, tomou 25 comprimidos e na hora eu falei, essa mulher tentou suicídio, por mim, não falei com a criança, mas quando eu cheguei na casa, a criança, mas o pai relatou toda a história, do desespero que eles viveram com a mãe morrendo por causa de uma discussão com os filhos. A falta de Jesus no lar, a falta de Jesus na família, no coração. E agora é o momento de semear a palavra e dessas famílias aqui no Paraíso ser transformada e saber que somos agentes de Deus neste lugar. Obrigado, Jesus, por nos enviar até aqui, por contar conosco e por nos mostrar essa família. E a nossa oração hoje de manhã foi, Senhor, nos mostra famílias que seja transformada pela Tua palavra. Famílias que o Senhor vai usar para ser transformada pela Tua palavra. E é isso que eu quero te contar para vocês. Jesus, obrigado. Mais uma vez, gente. Essa história é de uma criança que faz parte da educação complementar, que os pais estão sendo convidados a estar conosco. E eu peço oração por esta família que sábado vamos retornar para visitá-los e anunciar Jesus a eles. E vão estar, com certeza, conosco no domingo, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, queridos. O que é que vocês veem aí, queridos? A gente nem reconhece qual foi a treliça. Talvez seja só o envio do dinheiro, a visita que vocês... Sei lá o que é. Porque é vida pura, é Jesus puro, amor puro, desejo puro de investir nas vidas. Fala chorando na beira de uma pessoa para se suicidar, ela... Rapaz, é demais. Essas coisas de Deus são de Deus. Então, está muito claro que a sua missão,
a sua seriedade, a sua oração, o seu amor. Tudo isso aí é a essência da vida de Deus. Isso é a própria essência daquilo que Deus está querendo através de você e em você. É a própria essência. E o que é a igreja? Igreja é fazer com que isso desabroche. É fazer com que isso cresça. Não é comprar 10 microfones. Podemos comprar, sem problema. Podemos colocar luz melhor, sem problema. Mas não é isso. Isso aqui dá um suporte, de algum modo, melhor para a nossa treliça, para que a gente tenha mais e mais vitalidade espiritual. Vou dar mais 2 exemplos. Um exemplo aqui, que eu vou passar para vocês. Esse exemplo está autorizado, eu pedi autorização para a pessoa. Me mandou hoje de manhã o livro, e colocando lá, estava direto do WhatsApp, você viu aí, né? Bom dia, e agora que acabou? Brincando assim, o que eu faço agora que acabou, né? E aí está lá o livro todo marcadinho de tanto ler, né? Mas do lado de cá falou assim, minha sogra está chegando de viagem e hoje vou entregar a ela um livro. Olha só, a pessoa lê o livro, foi alimentada com Jesus, isso é pura. O livro, quando chegou na mão dela, é uma estrutura, é uma treliça. Mas na hora que ela começa a ler, na hora que ela começa a se mover, quando as coisas começam a se mexer, aí o que acontece? Eu vou dar para alguém, eu vou abençoar a vida de alguém automaticamente. Isso é a vitalidade da igreja, isso é a vitalidade da videira, no sentido da essência do seu suporte vital. E antes de finalizar, coloca o vídeo daquele evento que fizemos ontem lá na UPA. Pode colocar. Glória a Jesus. Você vê claramente o que é treliça e o que é videira. A gente faz uma mobilização, arranja carro, arranja combustível, vai, bota a camisa, se estrutura, tem um departamento, tem quem coordene, tem a marcação do local, providencia o cuscuz e plá. Mas cada pessoa que está servindo em amor é a própria vida de Jesus pulsando e acontecendo entre nós. E aí é que está a história. Aí é que está a história. A gente pode estragar qualquer coisa, irmão. A gente pode estragar o Ministério de Ação Social com o coração mau e com a vida relaxada. A gente pode estragar o Juade com a vida relaxada. A gente pode estragar uma celebração com pecado. Por isso a vitalidade é a essência do que a igreja quer na sua vida. É alcançar você na sua casa, na sua vida íntima, sem estar lá orando, te dando semente, para quando você chegar em casa, ser uma esposa correta, um marido melhor. Aí acontece a vida da videira, acontece a igreja verdadeira. Você está entendendo? Separando de ficar reclamando, porque aquele pastor isso, porque aquela igreja aqui, que aqui, aí entra aqui não vai ter ar-condicionado, não. Não vai, não. Lamentável, não vai ter ar-condicionado. Por que a gente tem que investir milhões na treliça? Fala para mim. Podemos investir quanto na videira? No corpo, investir quanto na capacitação, no investimento de missões, quanto podemos fazer? Não, se puder ter ar-condicionado, vamos levantar a campanha, quem quiser dar uma oferta grandona, é até bom, né? E aí eu coloco essas 2 coisas e termino. A treliça e a videira, a estrutura e aquilo que você é. Jesus está interessado que você seja um proclamador, que seja uma testemunha, que seja um exemplo do que você crê. Aquilo que você ouve dê fruto, aquilo que se é proposto para você, conexão, tem um sentido. Por que a conexão tem um sentido? Porque é um pequeno grupo, e no pequeno grupo você é obrigado, entre aspas, a ser amigo. Só que você não nasceu para ser amigo, porque você é desconfiado de tudo que é amizade. Então tu vai para dentro da igreja para ser curado e ser amigo de verdade. É assim que funciona. O pequeno grupo coloca você perto de alguém para você abrir seu coração e receber o tesouro do coração de alguém para você poder ser confiável. Então você é confiável e confia. Isso se constrói aonde? Na intimidade do pequeno grupo, que é a treliça. Mas essa intimidade é a videira. Deus quer curar corações essa noite.
Queria que você ficasse de pé aqui. E eu vou fazer uma oração que eu não pretendi fazer, mas vou fazer agora. Há pessoas que entraram aqui, talvez até... Não, todos não é possível. Se for todos, aí não dá. Mas eu acho que não é todos. Pessoas que têm uma marca de uma ferida, de uma decepção muito grande com a igreja. E hoje você aprendeu que provavelmente você se feriu por não ter entendido, por não ter compreendido o que era a vida pura. Porque se você estivesse alimentado corretamente, sabe o que teria acontecido quando você foi ferido? Teria perdoado e teria passado. Naquele momento mesmo teria perdoado. Você fala, mas é humanidade, ele estava na carne. Nada que nada. Era um pastor, era um líder, não vou perdoar não. E ficou guardando esses anos todos uma ferida que não é justa, porque era para você ter perdoado lá atrás. Mas não importa. Tem feridas que aconteceram dentro da estrutura de igreja que são reais. A gente sabe que de casos de roubo, casos de abusos, de vários tipos. Abusos reais, feridas reais. Dentro de uma estrutura. Mas hoje você foi muito claro para Deus falar contigo aquilo que é treliça e aquilo que é videira. E o Senhor quer limpar você essa noite, assim, passar uma limpeza no seu coração. Eu quero que você venha aqui, se você tem uma ferida antiga, de alguma coisa que ficou guardada, ou que seja recente mesmo, até que seja de mim. Até que seja de mim. Eu vou à frente porque eu já tomei um coice de Niles, então você vem aqui agora. Agora não me fala não, tá? Não chega assim, andando assim, apontando assim, que vai ficar mal. Né? Mas pode vir, pode vir. Pode vir e eu vou começar a orar como eu gosto de fazer. Eu começo a orar e você vem durante a oração, tá bom? E a gente vai encerrar essa noite desse modo. Jesus querido, nós queremos te louvar, Senhor, pelo brilho de Jesus na terra, que é a igreja. Pelo caráter de Jesus na terra, que é a igreja. Por aquilo que o Senhor veio trazer na terra e deixar aqui na terra, através da igreja. Nós queremos colocar o nosso coração em gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem nos levado a entendimentos de vida abundante, vida verdadeira. Senhor, nós queremos nos consagrar esta noite, Jesus. Nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti e nos consagrar, Senhor, para sermos geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Que como igreja queremos, Senhor, ser sábios, ser prudentes. Senhor, agir com esta prudência para podermos refletir Jesus em todos os nossos atos. Queremos, Jesus, que cada ministério aqui neste lugar sirva ao Senhor, servindo o próximo, servindo quem precisa. Que se volte de todo o coração para fazer o seu ministério para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, pelo ministério de multimídia, nós oramos pela banda, oramos, Senhor, pelo ministério de ação social, oramos pelo ministério de família, oramos pelo Juade, oramos pelos casais, pelo evento de sábado, oramos, Senhor, pelo Videirinha Kids, oramos pela obra missionária, oramos pelo Videira Café, oramos pelo Relevante, oramos, Senhor, por cada ministério, pela banda, Jesus, oramos pelo teatro, oramos, Senhor, pelos jovens, oramos, Senhor, por cada ministério aqui, pelo Entre Amigas, oramos, Senhor, por 1 Coríntios 13, pedimos, Senhor, que a Tua graça, Senhor, nos faça servir refletindo Jesus em cada ato. Jesus, pedimos que o Senhor não nos deixe desviar, Senhor, da nossa principal ocupação, que é aos Teus pés, aprendendo do Senhor, sendo semelhantes a Jesus, sendo, Senhor, ouvintes da Tua palavra, sendo discípulos praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Queremos Te louvar, Senhor, pelos muitos líderes que tem aqui. Queremos Te louvar pela vida daqueles que servem, daqueles que falam, daqueles que ministram, daqueles que nos dão um pouco do Senhor nas nossas vidas, daqueles que nos curam, pelos grupos de moedas, pelos grupos que foram, pelos homens que foram legendários. Senhor, cada movimento aqui queremos Te louvar e, sobretudo, pelas conexões. Meu Deus, para aquelas pessoas que são irmãos de intimidade, que compartilham a sua vida, suas lutas, suas batalhas, seus desejos, suas vitórias, seus enfrentamentos. Eu peço que o Senhor derrame graça sobre a videira que o Senhor plantou. Senhor, que esses ramos que o Senhor tem limpado possam ter vida toda vez que se encontrar, toda vez que for aos Teus pés,
toda vez que servir, que haja uma vida que glorifique o teu santo nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de luzes apagadas, eu queria que a gente agora abençoasse a vida uns dos outros, de modo voluntário e específico. Se você quiser agradecer, rapaz, obrigado pela sua vida, rapaz, obrigado porque você faz parte da minha vida, eu compartilho com você. Eu queria que você tirasse um tempo para agradecer a Deus pela vida da pessoa que está perto de você, ou se você quiser sair do seu lugar e ir até uma pessoa específica, faça isso, vá lá e agradeça, libere palavra de bênção, porque essa pessoa faz parte da videira verdadeira junto com você. Corre seiva de Deus através dessa vida para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pede para os homens que puderem ajudar, para a gente arrumar aqui. Agora, nós vamos pedir também a ajuda dos homens, viu? Os homens ajudarem, porque a gente vai fazer uma pré-arrumação para a nossa noite de casais, uma pré-arrumação. Ajuda dos homens, por favor. Lucas está pedindo aqui.